Boa tarde, pessoal. Queria começar agora agradecendo a Sinapses pelo convite, por estar participando hoje. Parabenizar também por essa iniciativa, né? Em tempos de pandemia, a gente tem visto algumas coisas, né, acontecendo e algumas coisas deixando de acontecer, eventos sendo cancelados, eventos acadêmicos, muitas coisas que seriam importantes. E a gente está tendo que se reinventar, né? Acredito que a gente vai sair desse momento diferente, porque de alguma forma a gente vai ter que se reinventar, que pensar em coisas novas, em estratégias novas para realizar o nosso trabalho. E estar participando dessa jornada é um privilégio para mim. Quero agradecer também especialmente a Fátima, que é a gestora do Polo de Del Castilho, e a Leila, que é gestora do Polo de Campo Grande, que são os polos que eu trabalho aqui no Rio. Agradecer vocês pelo convite, né? Por estar oportunizando a gente a compartilhar nesse momento com o pessoal. E vocês, os alunos que estão buscando conhecimento, que estão aproveitando esse tempo, né, que a gente está em casa, quem está em casa, quem não está em casa, quem está realizando outros tipos de trabalho, de alguma forma aproveitar esse tempo para se especializar, para adquirir mais conhecimento, para a gente poder pensar em coisas diferentes, novos ares, né, aprimorar nossa prática, nossa formação. E aí eu vou me apresentar, tá aqui já, né, vocês estão aí acompanhando. Meu nome é Josiane, eu sou pedagoga, trabalho já há 10 anos na rede particular e na rede pública de ensino. Antes trabalhei na particular, também já trabalhei na federal, no Pedro II, como contrato. Passei pela sala de aula, passei pela coordenação pedagógica e agora estou na direção. Então, acumulando um pouco de experiência em vários campos da educação, né? Vários papéis, na verdade, da educação. Também sou psicopedagoga e sou mestre em diversidade e inclusão. Concluí meu mestrado no ano passado aqui na UF. E dentro do mestrado a gente, né, faz a pesquisa, se especializa, se aprofunda em um assunto. E o assunto que eu me aprofundei foi o que eu quero compartilhar com vocês hoje. Só que eu, na faculdade, no mestrado, eu não me aprofundei em autismo. A gente estudou bastante autismo, participei de vários eventos, inclusive a gente organizou o primeiro Congresso Internacional de Autismo ano passado, no Rio, na Barra. Esse ano estava previsto para acontecer outro em agosto, mas né, não deve acontecer. Mas a minha pesquisa foi com foco nas crianças precoces, né? Eu estudei no campo dos superdotados. E as crianças que a gente trabalha, que a gente conhece, os superdotados, têm uma estreita relação, né? E às vezes até de diagnóstico confuso mesmo, com as crianças com os Asperger, né, com os autismos de alto funcionamento. E no nosso campo, né, de pesquisa, os nossos colegas de pesquisa, muitos com essa dupla excepcionalidade, né, com autismo e também, no caso, com síndrome de Asperger e altas habilidades. Então, pude ler bastante sobre isso e acompanhar, né? Mas o que eu vim compartilhar com vocês hoje é esse tema, o desenvolvimento humano na primeira infância e a identificação de sinais de autismo. Ainda explicar para vocês a minha pesquisa, né, que eu desenvolvo e que continuo desenvolvendo na área, escrevendo artigos e desenvolvendo academicamente na área. Eu estudo desenvolvimento humano nessa primeira infância, né, focado nas crianças de 0 a 3 anos. Esse é o meu recorte de pesquisa, de 0 a 3 anos.
e estudar o desenvolvimento humano e o que significa observar esse desenvolvimento humano. E na minha defesa, uma das professoras da banca, a professora Viviane, ela é professora da UFRJ e da área exatamente de pesquisa de autismo. Ela também coordena os grupos de pesquisa lá da UF, aqui da UF, né, de autismo, e ela estava na minha banca e ela me falou, Josi, a gente pode aprofundar esse estudo para a área do autismo, porque são as características do desenvolvimento humano, que existem pesquisas voltadas exatamente para analisar o desenvolvimento humano e nessa observação das características do autismo, né, que não foi o meu foco de pesquisa, mas que tem sido foco de estudo, né, de estudos assim mais detalhados. Então, o que eu quero conversar com vocês hoje sobre isso, sobre o desenvolvimento humano na primeira infância e a identificação dos sinais de autismo. A gente sabe que a gente, enquanto professor de sala de aula, né, seja professor, administrador, coordenador, psicopedagogo, trabalhando na escola, a gente tem um contato muito grande com as crianças estão sempre com a gente. E isso a gente consegue ter um olhar diferente do olhar da família. Se você é família, se você tem filhos, e tem filhos já com diagnóstico de autismo, talvez não tenha sido você o primeiro a identificar esses sinais. Porque mesmo que a gente estude sobre isso, quando está relacionado aos nossos filhos, o nosso olhar é diferente. A escola, ela tem um papel muito importante nesse movimento, né, da identificação de qualquer tipo de deficiência ou de qualquer transtorno, porque a escola, ela lida com várias crianças, as crianças diferentes, e aí é um espaço propício à comparação. E quando a gente faz essa comparação, a gente identifica sinais de diferença. Então, aqui, mas o que é estudar desenvolvimento humano? O que é desenvolvimento humano? O desenvolvimento humano, olha aí, é o estudo científico dos processos de transformação e estabilidade do corpo ao longo de todo o ciclo da vida humana. Então, veja, o desenvolvimento humano, ele não trabalha só com a primeira infância, né? Quando a gente estuda, tem pessoas, talvez seja o seu campo de pesquisa, eu não sei, a terceira idade, os adultos, a idade adulta, os adolescentes, né? Nós temos o desenvolvimento humano, ele abarca toda a vida humana, as características desse desenvolvimento, o que acontece, né, durante toda a vida. No caso, aqui o nosso recorte é na primeira infância, especialmente, né, de 0 a 3 anos, mas o desenvolvimento humano é uma ciência que estuda exatamente ao longo da vida as transformações que esse ser humano apresenta, as transformações pelas quais ele passa e que características são esperadas em cada uma dessas faixas, dessas etapas da vida. Por quê? Porque, então, com essa perspectiva de uma identidade, de uma identificação, de algumas características específicas de cada uma dessas etapas da vida humana, você pode identificar por comparação, como eu tinha falado no início, por comparação, identificar aquilo que é diferente. E aí, nem sempre o diferente significa uma deficiência, uma necessidade especial, um transtorno, mas, muito provavelmente, é um excelente indicativo, né? O que sai um pouco da normalidade, de repente, precisa de um pouco de atenção, demanda essa atenção, né? Saiu da normalidade, demanda um pouco de atenção. E aí, mas o que é o desenvolvimento humano? O desenvolvimento humano, segundo autores da área, eu trabalhei principalmente com Papalia e Feldman, o livro chamado Desenvolvimento Humano, eles trazem uma pesquisa, é um livro muito profundo, trabalha toda a vida, não trabalha só esse livro, ele não fala só da infância, não, ele fala de tudo. E aí elas dizem assim, que o desenvolvimento humano,
ele então estuda todas as áreas de desenvolvimento que a gente tem. Então, olha aí o que está mostrando para vocês. A primeira área que a gente pode mostrar aqui é o crescimento do corpo e do cérebro, as capacidades sensoriais, as habilidades motoras e a saúde fazem parte do desenvolvimento físico. Então, olha, uma etapa, não é uma etapa, uma parte, uma área do desenvolvimento é estudar o desenvolvimento físico. Exatamente assim, como que fisicamente está sendo desenvolvido. E aí a gente vai falar bem aqui das crianças, como que fisicamente essa criança está se desenvolvendo, está se mostrando para a gente. Aí eu coloquei algumas imagens de algumas etapas assim diferentes, né? Só para ilustrar. Um bebê que está começando a virar, que está começando a levantar, segurar a cabeça, que está começando a olhar direcionadamente para alguma coisa que chama atenção. Esse é um desenvolvimento físico, né? Ele segurar a cabeça, ele manter a postura quando ele está de bruços, né? Então, isso é um marco do desenvolvimento. Notem bem, a gente vai falar bastante de marco do desenvolvimento. É um marco do desenvolvimento quando a criança, ao ficar de bruços, levanta a cabeça e consegue segurar. Aí, uma outra etapa, já bem mais à frente, o bebê, quando amparado pela mãe, por alguém, por um adulto, ele anda. Então, ele já consegue estabelecer aí os movimentos de marcha, ele sabe o que fazer, né, para andar. Ele ainda não tem esse equilíbrio de fazer isso sozinho. Ele faz com ajuda, com apoio, mas ele faz. E então ele tem a sua estrutura física desenvolvida para ser capaz de fazer isso, capaz de andar, de ter esse equilíbrio para andar. É um equilíbrio do corpo. Aí um outro bebê carregando uma bola já anda sozinho, né? Então ele já dominou essa habilidade, né, do equilíbrio, andar sozinho, e ainda carrega um objeto que demanda ainda outro tipo de equilíbrio, né? Então o desenvolvimento físico, os marcos do desenvolvimento ligados ao desenvolvimento físico, eles vão dar conta exatamente desse crescimento da parte corporal, da parte motora fina. Isso a gente conhece bem, né? Motora fina, motora global, o desenvolvimento dessas habilidades motoras, elas fazem parte do desenvolvimento físico. Já o desenvolvimento cognitivo, que é uma outra área do desenvolvimento humano, né, estudado pelo desenvolvimento humano, observado pelo desenvolvimento humano, ele estuda as questões de aprendizagem, atenção, memória, linguagem, pensamento, raciocínio e criatividade. Olha, eu posso dizer que um bebê aprende, que um bebê esteja desenvolvendo memória, atenção, sim. Os primeiros sinais, os primeiros marcos do desenvolvimento, né, que chamam a atenção aí para a questão do desenvolvimento cognitivo, estão lá quando o bebê começa a prestar atenção quando ele ouve uma voz, reconhecer essa voz, identificar, quando ele começa a entender que certas atitudes dele promovem ações que ele quer. Então, geram ações, né? Geram efeitos que ele quer. Por exemplo, se ele quer atenção, ele vai chorar. Ele já percebeu, com a sua inteligência, ele percebeu que chorando ele tem a mãe, ele tem alguém, ele tem um colinho. Então, ele vai começando a dominar o seu ambiente, as pessoas com as quais ele convive, desenvolvendo, então, se desenvolvendo cognitivamente. Então, aí eu coloquei algumas imagens que mostram o bebê na sua experimentação, né, ali com as caixas, começando a descobrir, porque é uma característica muito importante nesse desenvolvimento cognitivo, a curiosidade, né? Que o bebê, essa curiosidade leva ele a aprender coisas. Tudo. O bebê quer descobrir tudo, né? E aí
Tem outra imagem aí do bebê pintando, então são as sensações, né? Ele vai desenvolvendo cognitivo, aliando aquela sensação ao que aquilo gera no seu de resposta cerebral, então aquilo se torna aquela experimentação se torna um conhecimento, então desenvolvimento cognitivo. E o desenvolvimento cognitivo aí da inteligência mesmo, de perceber as questões de encaixe, quem tem filhos pequenos, quem trabalha com educação infantil sabe o quanto isso é importante, né? Estimular essa questão do encaixe, porque depois você vai trabalhar maior, menor, vai trabalhar essas coisas, tudo tá aí, a base da curiosidade, dessa experimentação do bebê. Então, o desenvolvimento cognitivo dá conta dessas áreas que o bebê vai desenvolvendo, que a criança vai desenvolvendo ao longo da vida. E no caso aqui a gente está falando de criança porque é o primeiro, né? É a primeira aprendizagem. Mas se a gente pensar em alguém que teve um AVC, alguém que sofreu um acidente, que sofreu um amputamento, né? Teve uma parte amputada por alguma razão, alguém que enfim, perdeu a visão, aí a gente tem o diabetes, né? As pessoas perdem a visão, às vezes perdem uma parte do corpo, tem que se readaptar a viver. E aí ela aprende novamente. São novos aprendizados, também fazem parte do desenvolvimento cognitivo, né? Mas ele é mais acentuado e tem os marcos, né? No bebê, na criança, porque são os primeiros desenvolvimentos. E aí o desenvolvimento psicossocial. O desenvolvimento psicossocial, ele vai dar conta de quê? Das emoções, vai desenvolver essa personalidade, né, que a gente consegue ver desde a criança ali pequenininha. Meu Deus, mas como tem personalidade? Tem personalidade. As relações sociais que ela estabelece ou não. E aí esse é um ponto super importante para o nosso assunto do autismo, né? O nosso foco, que é o autismo. Então, aí, eu botei algumas imagens. Aqui, uma mãe com um bebê bem bebezinho, essa primeira troca de olhares, né? Então, percebe o estabelecimento do contato, né? Ali, uns bebês experimentando, tem 2 bebês, né? Um botando a mão sentadinhos, são bebês que ainda não andam, então estão sentadinhos, experimentando o que é o corpo do outro, né? Esse espaço do corpo do outro, então, estabelecendo essas relações sociais, saindo do seu espaço para o espaço do outro. E lá, quando os bebês já estão, de repente, na creche, né? Um aniversário, um movimento que ele estabelece essas relações sociais para trocar brinquedos, para brincar juntos. São as relações sociais que vão sendo estabelecidas nesse desenvolvimento psicossocial. Então, olha, o desenvolvimento humano, ele dá conta dessas 3 áreas do desenvolvimento. Desenvolvimento motor, o desenvolvimento cognitivo e o desenvolvimento psicossocial. São as áreas do desenvolvimento que a gente vai ver, que estão lá nos marcos do desenvolvimento, que são importantes para a observação da existência, dos sinais, na verdade, do autismo. Então, olha aí, para a gente compreender o desenvolvimento, a gente precisa primeiro entender quais são os processos psicológicos básicos, da vida de todo ser humano. Vai lidar com a atenção, certo? Como que essa atenção, se ela é uma atenção dirigida, se ela é uma atenção focada, se não é atenção. Então, o desenvolvimento dessa atenção, de prestar atenção nos detalhes, de observar, de voltar a olhar, de estar sempre voltando naquilo, né? Essa atenção do foco. A memória, então, que a gente pode observar isso no bebê, a questão da memória da voz, a memória do seu ambiente, a memória, o bebê quando sai, fica o dia inteiro em casa, quando volta, que está no seu berço, quem já viveu essa situação, o bebê alegre, super alegre, porque reconhece o seu espaço, então é a memória, uma memória, até a memória afetiva, com relação ao seu espaço e aquilo que lhe pertence. O desenvolvimento da linguagem, a linguagem que no bebê ela começa a ser desenvolvida já desde pequeno, quando ele emite os primeiros sons. Na verdade, a primeira linguagem do bebê é o choro, né? Porque ele sabe que ali ele está se comunicando. Então, a linguagem enquanto comunicação. E o desenvolvimento dessa linguagem. E a linguagem está intimamente ligada ao pensamento. Porque
a linguagem enquanto comunicação social, quer dizer, que o outro entenda o que eu quero falar, ela vai demandar também o pensamento, vai demandar o desenvolvimento do pensamento, porque o pensamento ele vai desenvolver o quê? A intenção. Então, ele vai mostrar que a linguagem com intenção, a intencionalidade. Isso é o pensamento sendo desenvolvido, que é questão cognitivamente, né? Ele vai, então, formar o desenvolvimento dessa linguagem, essa linguagem com intenção social. E as emoções. As emoções que, como a gente estava vendo ali, elas são presentes desde muito bebê. O bebê, quando mostra as emoções de medo, de raiva, de alegria, você começa a perceber esses traços das emoções desde muito bebê. Então, e eles vão sendo, é lógico, as emoções elas vão sendo até entendidas por esse ser humano, por essa pessoa, à medida que ela cresce. Quando a gente chega a conversar com uma criança de 5 anos, por exemplo, ela às vezes não sabe dizer o que ela está sentindo, e você vai tentando mostrar até que ela, não, então isso que você está sentindo é inveja. Mas ela não sabe, eu estou com inveja. Então, nomear essas emoções, ela sente. E aí você vai ensinando ela o que é o significado de cada uma daquelas emoções. Então vai sendo desenvolvida a partir o quê? Do pensamento, a partir da atenção, a partir do desenvolvimento da memória e a partir do desenvolvimento cognitivo dessa criança, ela vai desenvolvendo as suas emoções. E todos esses processos psicológicos básicos, eles fazem parte do progresso dessa criança, eles são fundamentais no progresso dessa criança. Por isso, eles fazem parte, eles são dos marcos do desenvolvimento, eles são importantíssimos nessa apreciação do desenvolvimento, né? Ele tem uma idade para acontecer, uma idade esperada para acontecer, e é importante que seja observado esse desenvolvimento, porque ele faz parte dos processos fundamentais para o progresso da criança. Se ela não tem esses processos básicos, ela dificilmente vai conseguir avançar. Então, quando a gente trabalha aí pensando em pessoas com deficiência intelectual, que às vezes não desenvolvem certos processos psicológicos básicos desses que a gente está mostrando, como a atenção, a memória, a linguagem, pensamentos, emoções, ela tem dificuldade de continuar o seu processo de desenvolvimento. Por isso que eles são os processos fundamentais. Aí, olha, esse slide, o que eu coloquei aí? Que a linguagem ela está intrinsecamente ligada ao pensamento. O desenvolvimento da linguagem, ele demanda um pensamento. Então, veja, quando a gente quer falar alguma coisa, eu aqui agora estou comunicando com vocês, estou falando. Eu pensei, eu me preparei, eu estudei, e o meu pensamento está focado nisso. Então, a minha linguagem, ela está comunicando aquilo que o meu pensamento está relacionando para mim, para eu poder comunicar com vocês. E isso a gente vê desde o bebê. Olha aí. Vamos ler esse primeiro quadrinho. Antes de poder se comunicar, o bebê já transmite emoção através do choro. Então, olha, a linguagem, o pensamento e as emoções, como elas estão ligadas aí, ó. Antes de poder se comunicar, ou seja, ele não tem linguagem social, ele não adquiriu culturalmente a linguagem do seu grupo social, da sua cultura, a sua língua materna, ele ainda não adquiriu isso, mas ele já transmite emoção, ele já se comunica através do choro. Aí, olha lá, ele vai desenvolvendo então um pouquinho. De 4 a 6 semanas, o bebê começa a sorrir para as pessoas que ele conhece. Então, é uma descoberta que emoção? A emoção do reconhecimento, a emoção da alegria de ver uma pessoa que ele conhece, a segurança. Então, o bebê começa a sorrir. E é muito bonito, né? Quando a gente vê o primeiro sorriso do bebê e tal, ele já está sorrindo. A gente comemora muito quando a gente tem os pequenos, os filhos, ou seja, na escola, né? Essa relação com crianças, sobrinhos, enfim. O sorriso, esse sorriso de reconhecimento,
O bebê, então, ele sorri reconhecendo a pessoa, ele mostra, então, demonstra essa emoção da alegria, da segurança. Aí ele vai crescendo mais um pouquinho, de 3 a 4 meses, os bebês já expressam raiva, surpresa e tristeza. Agora, a gente também precisa prestar atenção para reconhecer isso, né? Um bebê, por exemplo, que chega na escola, lá na minha escola a gente recebe bebês a partir de 3 meses. Então, ele chega e chora muito tempo, não quer mamar, ele não aceita mamar, ele não aceita chupeta, não aceita água, não aceita nada. Fica lá 40 minutos chorando, sem parar. Nada, troca de colo, anda, canta e nada faz o bebê parar. Esse choro é o quê? Esse choro está mostrando uma emoção, talvez uma raiva, talvez uma tristeza, porque ele não está onde ele gostaria, não está com quem ele gostaria. Então, ele tem o seu momento de mostrar essa tristeza, essa raiva. A minha filha, com 4 meses, ela já no berço, quando a gente ia trocar a roupa dela, ela já se irritava e mostrava bastante a sua irritação quando ela não queria trocar roupa, trocar fralda, enfim. Era nitidamente, já mostrava esses sentimentos, né? Essa raiva. A surpresa também é muito... O bebê, quando não é uma surpresa assim de reação instintiva, né? Que por instinto, que são os primeiros dias do bebê, depois ele começa então a mostrar essa surpresa quando vê alguma coisa, quando recebe uma visita, quando vê alguém que ele não via há muito tempo, né? Enfim. De 6 a 8 meses, os bebês começam a expressar medo, inibição e desprezo. Olha isso. É óbvio, gente, o que a gente está falando aqui é uma idade esperada. Pode ser que a sua criança tenha mostrado isso um pouco antes ou um pouco depois, mas é uma idade esperada, trabalhando com as formações psicológicas superiores, com a formação, a maturação do organismo. Então, de acordo com a maturação do organismo, a criança está pronta nessa idade para emitir, para demonstrar, expressar esses sentimentos, essas emoções, na verdade. Vamos trabalhar com sentimentos, não, com emoções. Para expressar essas emoções. O medo, a criança quando começa a ter muito medo, demonstra medo quando fica longe da pessoa que ela tem confiança, né? Às vezes na escola, a criança, o professor falta, ou o professor vai ao banheiro, ou enfim, e fica ali uma pessoa, vem cá, tia do corredor, vem cá, fica aqui para mim, para eu ir ali no banheiro, e a criança, de repente, quando ela vê que não tem aquela figura em quem ela confia, ela então chora, ela pode expressar esses sentimentos, medo, a inibição, ela querer, mas começa a conseguir controlar isso, né? E o desprezo. Agora, vai desenvolvendo, e antes mesmo dos 2 anos, já por volta lá dos 2 anos, ela começa a expressar culpa. Olha, isso demanda um desenvolvimento, processo biológico, né, dos processos superiores, psicológicos superiores, a culpa, entender que fez alguma coisa que não devia. E é muito engraçado quando a gente começa a ver a criança, ela já dá uma desculpa, ela faz e ela quer consertar o que ela fez antes de alguém ver, ou ela já começa a dizer, não fui eu, quer dizer, ela sabe que foi, ela sabe que é culpa dela, mas ela quer se eximir dessa culpa, né, por medo das consequências, enfim. Então, antes mesmo dos 2 anos, olha só como que tudo se desenvolve. Essa primeira infância, ela precisa ser cercada de muito cuidado, muita atenção, porque ela desenvolve a base para toda a vida, Então, as emoções também aqui, olha, elas podem ser mistas, ou seja, eu te amo, mas eu te odeio. Eu te odeio agora pelo que você está fazendo, mas eu te amo. Então, a própria criança, ela pode demonstrar um misto de raiva e de amor naquele momento, aquela criança que quer apertar porque não sabe, que gosta tanto que quer apertar, gosta tanto que quer morder, e são emoções mistas, emoções dúbias, né? Que a criança não tem domínio total daquilo que ela está sentindo, ela não sabe dizer exatamente, porque é uma emoção mista,
é um misto de sentimentos ali naquela situação. E também elas podem ser volúveis, ou seja, agora eu gosto, agora eu não gosto, agora eu quero, agora eu não quero mais. Então, começa a demonstrar essa voluptividade das emoções. Sem muita constância, né? Como eu falei aqui, né? Algumas tenho medo, mas depois o medo passa, ou tá se sentindo seguro, mas de repente vem o medo. Então, as emoções, elas também têm essa característica de serem mistas e de serem volúveis. Isso dentro de outras. Tem outras características também, mas essas são as principais. Aí vamos seguir aí. A gente está falando de desenvolvimento humano. Falando de desenvolvimento humano, falando de criança, falando de escola, né? Falando dessa nossa área, a gente tem um teórico que é o Piaget, que a gente costuma, na escola a gente costuma estudar, a gente costuma conhecer bastante, né? O Piaget. E ele é um estudioso, um teórico do desenvolvimento. A teoria dele é baseada na psicogênese, ou seja, desde o nascimento mesmo, desde do início da vida, na verdade não é nem nascimento, até antes do nascimento, o que influencia antes mesmo do nascimento. E a teoria, então, da psicogênese, a teoria do início. E o Piaget, ele trabalhou com dados biológicos. A teoria dele foi muito focada na questão dos dados biológicos, na observação do desenvolvimento voltado, desenvolvimento cognitivo. Ele fala bastante mais de desenvolvimento cognitivo, e aí eu vou explicar daqui a pouco que esse cognitivo, na primeira infância, tem tudo a ver com todos os outros que a gente falou, né? O motor, sobretudo, e o psicossocial, eles fazem parte do arcabouço, né? Desse desenvolvimento cognitivo. E Piaget, então, ele se baseava nos dados biológicos, na observação. Na teoria da psicogênese de Piaget, ele vai dizer que a criança ela interage com o meio, podendo modificá-lo, né? Modificar esse meio, ou seja, a criança ela está em um ambiente, ela se relaciona com um objeto, e esse objeto pode ser o objeto pessoa, o objeto coisa, o objeto animal, o objeto é o outro, né? E quando ela se relaciona com esse meio, ela pode vir a modificá-lo, a transformá-lo, a partir da sua atuação. Quer dizer, eu descubro que essa folha de papel eu posso amassar e transformar em uma outra coisa. E isso a criança vai observando a partir das suas ações. Ela age sobre o meio, ela modifica o meio e vê que ela é capaz de modificar esse meio. E isso vai ser com as interações sociais, isso vai ser nas relações de família, nas relações que ela estabelece, ela sabe que ela pode modificar o meio, e isso vai desenvolvendo a inteligência. Ora, eu vou planejar o que eu vou fazer para modificar esse meio. Então, se essa bola, ela o objetivo dela é jogar, mas eu quero sentar nessa bola, eu vou modificar esse meio, eu vou transformar esse meio a partir da minha inteligência. Então, vai desenvolvendo essa inteligência. E também a construção, segundo Piaget, a construção do conhecimento acontece a partir da interação entre o sujeito e o objeto a ser conhecido. Ou seja, repito de novo, esse objeto pode ser uma pessoa, pode ser uma coisa, pode ser um ambiente, pode ser um animal. Então, a relação minha com aquilo que eu estou conhecendo uma outra criança, eu estou conhecendo essa sala de aula, eu estou conhecendo este livro, eu estou conhecendo esse cachorrinho. Então, nessa relação, ela envolve uma realidade interna, aquilo que a criança já sabe, aquilo que ela já tem de conhecimento, e uma realidade externa, aquilo que é o que ela vai passar a conhecer. Envolve esses dois âmbitos dessa inteligência, e que vão transformar essa informação em conhecimento. Então, o conhecimento ele vai acontecer a partir dessa interação, e ela é numa realidade interna e numa realidade externa também.
o conhecimento, segundo Piaget, ele acontece de fora para dentro. Ou seja, a criança age aqui, e aí aquilo que ela descobre aquilo, e aí isso se transforma em conhecimento. Então, então se eu fizer isso, vou fazer... Então, é uma ação primeiro para depois se transformar em um conhecimento. Então, vamos seguir aí. Piaget, quando a gente estuda aí, né, a teoria da psicogênese de Piaget, ele então dividiu o desenvolvimento humano, e aí é humano porque é para toda a vida, em 4 estágios. E aí é o cognitivo. Por quê? Porque é o desenvolvimento da forma de pensar, da maneira como o ser humano aprende a pensar, tá? Por isso que é o desenvolvimento cognitivo. O estágio sensório-motor, que é do nascimento até os 2 anos. O que ele diz? Nesse sensório-motor, é essa interação com o objeto do conhecimento, o objeto a ser conhecido, as pessoas, os lugares, animais, as coisas. É nessa interação que se dá o conhecimento. Porque o bebê, né, até 2 anos é um bebê, o bebê, ele ainda ele está acumulando conhecimentos, ele está acumulando memórias. Ele começa, então, a fazer suas descobertas. E Piaget acredita que o conhecimento ele não é inato, ou seja, você nasceu com aquilo, só vai saber aquilo. Não. Você nasce, a criança ela nasce com as estruturas prontas para desenvolver o pensamento. Então, são essas estruturas que vão mudando, que vão, na verdade, se fortalecendo dentro desses estágios do desenvolvimento cognitivo de Piaget. No estágio pré-operatório, então, a criança ela já desenvolve uma outra forma de pensar, porque ela sabe que ela pode agir. Ela já tem a linguagem, né? Até os 2 anos a criança começa a ter a linguagem. E até os 2 anos a linguagem ela não é, que a gente fala de uma linguagem social, porque muitas vezes só a mãe entende, né? Ou o professor, no caso, quando fica muito tempo, ou o irmão, mas ele não se comunica com a sociedade, vamos dizer assim. A questão das frases, ainda não tem frases, são palavras soltas. Então, essa comunicação social, essa linguagem social, não é nem comunicação, essa linguagem social, o bebê ainda não tem. Ele vai começar a formar aqui no pré-operatório. Por quê? Como a gente viu lá na frente, a linguagem está intrinsecamente ligada ao pensamento. Então, no estágio pré-operatório, a criança ela já começa a formular os pensamentos. Ou seja, ela começa a antecipar as ações pelo pensamento. Ela começa a planejar. Não é apenas agir para depois descobrir. Ela planeja o que ela vai agir. Então, o pré-operatório, ele está baseado nisso. A criança ela já tem a linguagem, ela já pensa sobre o que fazer e ela reproduz essa linguagem. Né? Ela reproduz a linguagem. Ela já sabe, a linguagem ela passa a ter um significado, ela sabe que a pessoa quando diz pega isso, significa pegar isso. Não que antes ela não soubesse, mas agora ela também pode usar. Ela sabe assim, de uma maneira mais complexa o que significa essa linguagem. Já no estágio operatório concreto, a criança ela tem a linguagem, ela já estabelece os pensamentos, mas ela ainda não tem uma explicação lógica dos fatos, né? A criança, nesse estágio, no estágio operatório concreto, tem ali não é uma briga, mas ainda não está formada a lógica, completamente a lógica no pensamento do ser humano. Ele pensa concretamente, ele pensa com aquilo que está à frente. A criança pensa naquilo que está à frente dela. Não logicamente, abstratamente. Isso ainda não foi formado. Então, às vezes a gente tenta pedir para a pessoa, mas pensa, a imaginação é outra coisa.
A imaginação, a criança começa a desenvolver já desde os 2 anos, ela é capaz de imaginar, porque ela já tem domínio das relações sociais, né? Começa a dominar as relações sociais. Mas o pensamento lógico, abstrato, aquele que não está ali, mas eu tenho que pensar sobre aquilo, ainda não foi desenvolvido até nessa idade do pré-operatório. Ela domina, então, ela começa a dominar a linguagem escrita e começa a dominar também a linguagem matemática. E aí ela começa a pensar racionalmente, né, para fazer esse link com o pensamento lógico. Aí, a partir dos 12 anos, e aí para sempre, né? Para sempre não, a gente sabe que quando chega que algumas situações podem fazer com que esse pensamento volte a algumas características. Aí a gente vê, às vezes, muitos idosos que já não têm essa capacidade formal do pensamento, né? A gente fala que volta a ser criança, porque volta até os estágios de pensamento, desenvolvimento cognitivo, mas a partir dos 12 anos a criança já tem o pensamento adulto. Ela tem domínio da linguagem, né? Ela sabe usar a linguagem no momento certo, ela tem domínio de situações, então ela sabe as situações, como se colocar, ela tem condições de saber como se colocar, que tipo de linguagem usar. Ela desenvolve o pensamento hipotético dedutivo. O que é isso? Ela tem condições de pensar, de criar hipóteses para resolver problemas e deduzir algumas resoluções que podem se concretizar ou não. A gente sabe que a pesquisa é assim, né? E a gente cria as nossas hipóteses e às vezes elas não dão em nada, mas a partir dos 12 anos, a estrutura do pensamento do cognitivo, ele já está preparado para essas questões de pensamento hipotético dedutivo, né? De eu poder criar, eu poder antecipar algumas situações. Se eu fizer isso pode acontecer, mas pode desencadear isso, pode desencadear isso. Então, ela tem um domínio maior das coisas que podem vir a acontecer. Esse é o pensamento formal, que né, segundo a teoria de Piaget, ele está estruturado a partir dos 12 anos. Agora, para dialogar com Piaget, e olha, gente, a gente tem diversos autores que falam do desenvolvimento cognitivo, tá? Do desenvolvimento, não, do desenvolvimento. A gente vai ter Freud falando de desenvolvimento, a gente vai ter Vallon falando de desenvolvimento, a gente vai ter Erik Erikson, a gente vai ter, enfim, muitos outros teóricos muito bons falando de desenvolvimento. Por que eu escolhi Piaget e Vygotsky? Eu escolhi por uma questão de escola. A educação, e a gente, né, como a nossa base, eu sei a maior parte, né, a maior base dos alunos sinapses são de escola, e os que não são de escola, que estão se formando em neuropsicopedagogia, que estão se formando em psicopedagogia, vão trabalhar em algum momento com essas demandas trazidas pelo ensino formal. Então, a gente pensa nesses autores porque eles são a base do que a gente ouve aí falar de educação. Então, para dialogar com Piaget, eu vou trazer Vygotsky. Vygotsky fala o quê? Ele foi contemporâneo de Piaget, só que eles não dialogaram muito porque foi uma época, né, aquela época do mundo polarizado. A gente também não tinha tanta hoje, né, as comunicações, aqui eu estou falando dentro da minha casa, dentro do meu quarto aqui, estou falando, e eu não sei nem onde esse vídeo está chegando, mas ele pode chegar a várias partes do mundo, né? Agora, nesse momento, assim, ao vivo. Há algum tempo atrás, e nem é tanto não, porque eu sou jovem, e quando eu era criança ainda não tinha a internet, né? Essa facilidade de comunicação, e eu sou novinha, na época de Vygotsky e Piaget, então, até tomar conhecimento de outros países, eram países diferentes, geograficamente diferentes. Então, assim, era difícil de chegar e aí ter essa comunicação, assim, tão fácil como hoje, né? Mas eles têm alguns pontos em comum, mas tem também alguns pontos de divergência.
Para Vygotsky, o desenvolvimento cognitivo resulta da interação entre a criança e as pessoas com quem mantém contatos regulares. Então, essas pessoas que mantêm contatos regulares, a gente pode falar a mãe, o pai, irmãos, avós, professores, coordenadores, o pessoal da cozinha, o pessoal da limpeza na escola, o porteiro, o pessoal do corredor, enfim. Todo mundo que a criança tem contatos regulares vão estar influenciando também nesse desenvolvimento cognitivo, se ela tiver interações com essas pessoas, obviamente. É dentro da interação. Vygotsky, ele fala da interação. É na interação que o pensamento se desenvolve. Então, aí ele mostra. A teoria de Vygotsky é baseada assim, ela tem uma importância muito grande da importância da cultura. A cultura é um elemento primordial na teoria de Vygotsky. Por quê? Porque ele mostra que as pessoas elas se desenvolvem, não, aí o que ele contrapõe a Piaget, não adianta ter uma base biológica. Se a pessoa não tiver acesso à cultura, imerso à cultura, ela não vai desenvolver. E em culturas diferentes, o desenvolvimento vai se dar de forma diferente. É o que o Vygotsky fala. Porque a criança ela se desenvolve através da mediação simbólica. É o símbolo, são os signos e os símbolos, são os termos que Vygotsky usa. Os símbolos e os signos que colaboram com esse desenvolvimento. Por exemplo, na nossa cultura, a gente tem... Agora vamos falando da nossa época, do nosso tempo, né, do nosso momento. A gente está vendo aí o símbolo, o signo, os médicos, todo mundo agradecendo os médicos, todo mundo sendo grato, todo mundo falando muito na questão dos médicos. Então, é um símbolo, um signo de quê? De cuidado, de quem protege, de quem cuida. Se você for numa outra cultura, de repente, numa cultura a cultura dos índios, por exemplo, não são os médicos com essa formação, porque aqui a gente fala, a gente tem ouvido muito na televisão, né? A ciência, os cientistas, os médicos e tal. Na cultura indígena, por exemplo, e não é só na indígena, a gente vai ver em outras culturas, na Índia, na China, os orientais também, às vezes, tem uma formação um pouco diferente nessa questão da área da saúde, vão valorizar outros conhecimentos. E aí os símbolos e os signos vão ser diferentes, porque na cultura ligada à terra, as ervas, os animais, o rio, ele tem uma importância que, de repente, para a gente não tem um significado, um simbolismo. Então, a formação da criança, esse desenvolvimento cognitivo, ele também perpassa por essa questão da cultura e dos símbolos e dos signos da cultura, né? Que eles são instrumentos para esse desenvolvimento. E aí, o domínio histórico-cultural, quer dizer, a criança está imersa na cultura, mas o desenvolvimento ele vai acontecendo a partir do momento em que ela tem domínio dessa cultura, né? E a escola aqui tem um papel fundamental, porque a escola ela é o lugar pensado, né? Pensado socialmente para formar as pessoas, para passar esses conteúdos e toda essa história, esse acúmulo de conhecimento da sociedade. Então, por isso a gente vai para a escola e estuda a formação dos seres humanos que vieram, a relação com a terra, a criação do fogo, enfim, a gente estuda tantas coisas. Por que a gente precisa estudar isso? Não tem nada a ver comigo. Hoje eu já estou aqui, já tenho computadora. Porque isso vai me situar dentro da minha cultura, dentro do meu tempo histórico, para eu conhecer, para eu saber onde eu estou, para onde eu vou. Então, esse domínio histórico-cultural. E os processos psicológicos superiores, né? O Piaget, Vygotsky, então, defende que os
processos psicológicos superiores é exatamente essa capacidade de pensar, essa capacidade de modificar a sociedade, que é o que nos diferencia os seres humanos dos demais animais, dos outros animais que agem por impulso, que agem por instinto. Os seres humanos, nós temos instinto, agimos às vezes dominados pelo instinto, né? Instinto de sobrevivência, instinto, enfim. Mas nós temos condições de pensar, que são esses processos psicológicos superiores, que vão influenciar nesse desenvolvimento da criança. Vygotsky também fala das etapas do desenvolvimento cognitivo, né? O primeiro estágio é o primitivo, que também é chamado de natural ou pré-intelectual, que é do nascimento até os 2 anos, onde a criança ela tem, ele chama até aquela primitiva exatamente assim, porque é como se o pensamento é animalesco, né? É guiado pelo instinto, essa descoberta, ela não tem domínio de linguagem ainda, domínio mesmo, né? Então, ela é guiada pela experimentação, pelos contatos, as sensações dela, né, é o que vai fazer ela conhecer esse mundo. Então, é um estágio primitivo. O estágio da psicologia ingênua, ele fala que ele começa a usar a linguagem. A criança dos 2 aos 3 anos, ela começa a usar a linguagem, né? Tá, que bonitinho, tá falando isso. Mas a linguagem, ela não tem ainda o domínio cultural dessa linguagem. Ele se comunica, mas ele não sabe explicar. Então, é uma psicologia ingênua. A criança acha que está comunicando tudo o que precisa, mas, na verdade, não está, porque não é todo mundo que entende. Então, é um estágio em que a linguagem ela está presente, mas ainda não o simbolismo. A criança ainda não tem domínio total desse simbolismo, desses signos, dos instrumentos da cultura. Aí, aos 3 anos, dos 3 aos 7 anos, ele coloca o estágio da fala egocêntrica, ou discurso egocêntrico. Por quê? Nesse momento, a criança ela desenvolve a linguagem, ela se comunica, ela tem condições de falar do que quer, de se colocar, porém, ela ainda é voltada para ela mesma. E aqui ele fala, no texto dele, é interessante que ele fala que a criança, ela repete, às vezes sem saber exatamente o que é, mas ela repete as falas dos adultos. Por exemplo, ela faz alguma coisa, caiu, né? Tipo, derrubou um copo de água. Não derruba essa água, cuidado. Então, ela fala para ela mesma de tanto ouvir. Tem uma fala egocêntrica, porque ela fala ainda voltado para ela mesma. E aí o estágio do crescimento interior, que é a partir dos 7 anos, que é então voltado para fora. A criança então está voltada para essa comunicação para fora, para o mundo. Ela já tem domínio da cultura, ela tem domínio desse simbolismo, não domínio total, obviamente, vai aos poucos se apropriando, mas ela já sabe a que cultura ela pertence, ela já tem condições de desenvolver o seu conhecimento. Então, seguindo, o que isso tudo tem a ver com autismo? O que então Vygotsky, Piaget, esses estágios do desenvolvimento de um e de outro, essa relação com o objeto, a relação com a cultura, isso tudo tem a ver com o autismo. Por que falar disso? Porque, olha aqui, nessa nuvenzinha aí, é possível verificar os primeiros sinais do transtorno em torno dos 8 meses de vida, observando as reações. Por quê? Lembra de tudo que a gente estava falando lá do desenvolvimento, falando das primeiras etapas? A criança ela já demonstra sensações, ela já demonstra interesse, ela demonstra raiva, ela demonstra alegria, surpresa. Será que na criança autista esse desenvolvimento vai ser assim, tal qual na criança com desenvolvimento normal, com desenvolvimento típico? Olha aí, no autismo você observa reações. Reação quando está próximo,
dos pais ou parentes mais próximos. É uma observação que você pode fazer que vai ser diferente na criança autista e nas crianças com desenvolvimento típico. Quando ela está próximo dos pais ou parentes mais próximos, você pode observar essa reação. A criança, você pode observar também as reações de demonstração de interesse ou não ao ser chamado pelo nome. Aquele assim, que é um marco do desenvolvimento, atende, olha para o lado quando é chamado pelo nome. E aí, a criança autista ela vai demonstrar diferente da criança típica, da criança com desenvolvimento normal. Manifestações de raiva, choro ou irritabilidade. Isso também é uma característica da criança autista. As reações dela são muito, muito caracterizadas por choro, raiva, irritabilidade, às vezes agressividade, fora do que seria esperado para aquela situação. Então, acaba sendo uma reação um pouco anormal, fora do normal. E aí, vamos ver aqui o que é o autismo. O autismo ele é um transtorno do desenvolvimento infantil. Por isso, a gente estuda aqui a importância de se entender o desenvolvimento infantil. Como eu vou saber se tem um transtorno do desenvolvimento infantil se eu não sei o que é o desenvolvimento infantil? Ou seja, se eu não consigo entender o que era esperado para aquilo, como eu vou saber se está transtornado, se está diferente? Por isso a importância de se estudar o desenvolvimento infantil. Então, o autismo ele é um transtorno do desenvolvimento infantil que afeta o sistema nervoso central e que se manifesta antes dos 2 anos. Essas características aqui que eu estou apresentando, elas são também apresentadas pelo DSM-5, né, que é o manual médico, o manual para a identificação do autismo, né? De todas as doenças, e aí, no caso, a gente está falando dos transtornos do desenvolvimento do sistema nervoso, autismo. E ele faz o quê? Ele afeta as áreas da socialização, da comunicação e do comportamento. Olha, quantas áreas o autismo vai afetar? E afetar, deixa o quê? Diferente. Ele traz dificuldade de interpretar os sinais sociais e as intenções dos outros. Olha, quem tem filho, ou com filho a gente passa mais por isso do que com aluno, né? Você vai na rua e você fala para uma criança, se te falarem com você, você cumprimenta. Ou então, uma pessoa que se aproxima da criança e dá um sorriso. E aí, a criança, né, você fala, pode sorrir para ela também, tá? Óbvio, quando você tá perto. A criança autista, ela tem dificuldade, e aí vai, como a gente sabe que existem diferentes graus, né, de severidade do autismo, também as pessoas de um para outro também têm características diferentes, mas no geral, né, no que é assim, de característica geral, ela tem dificuldade de interpretar. Então, se você fala brincando, aquilo que eu estou sendo sarcástico, o sarcasmo, uma linguagem conotativa, né? E aí a criança, ela vai ter dificuldade de entender isso. Para ela as coisas são mais literais, são mais exatamente como são. Então, ela tem dificuldade de interpretar sinais sociais e intenções dos outros. Então, nesse desenvolvimento que a gente falou ali de Vygotsky, que fala da importância de se observar, que faz parte do desenvolvimento, absorver a cultura, os sinais, os símbolos, os signos, a criança autista ela tem dificuldade de absorver isso da sua cultura. E o autismo também compromete as áreas da comunicação não verbal e não verbal, quer dizer, a linguagem. A gente sabe que algumas crianças autistas elas não desenvolvem a linguagem, né? A linguagem social, mas até a comunicação não verbal, ou seja, a comunicação pelo olhar, a comunicação. Por quê? Porque ela afeta essa área da interação. E também aqui, olha, inadequações comportamentais. O autismo ele vai afetar essa parte de
do comportamento, aquilo que é adequado. Então, a criança autista ela não tem muito esse parâmetro do que é adequado, do que é esperado, e vai afetar, ele compromete essa área, o autismo, esse transtorno do desenvolvimento infantil, que é um transtorno neurológico, né? E na infância, o que ela faz? Ela traz dificuldades. Então, na infância, ela vai trazer dificuldades. Por que a gente fala na infância, gente? Porque eu conheço autistas jovens, né? Pessoas que já cresceram, que já se desenvolveram, que fizeram a sua vida, a sua carreira. E essas pessoas, elas continuam tendo um monte de dificuldade. Só que algumas elas superam, porque são adultos, porque são pessoas que já estão convivendo em sociedade há muito tempo, é óbvio, não são as crianças autistas, as pessoas autistas severas, né? Essa adequação social do autista severo é muito mais complexa, e nem sempre acontece, né? Mas quando a gente fala na infância, porque a infância é o início de tudo, né? E ela vai trazer dificuldades nas áreas das competências sociais, nas habilidades de comunicação e linguagem e no desenvolvimento motor. Por quê? Porque ela é um transtorno do desenvolvimento e afeta o sistema nervoso central. Então, digo de novo, não afeta todo mundo, todas as pessoas, todas as crianças do mesmo jeito, não vai trazer para todo mundo a mesma dificuldade, mas aí ela tende a afetar essas áreas, a área das competências sociais, as habilidades de comunicação e linguagem e o desenvolvimento motor. E como é que supera isso? Com as terapias, elas tendem a colaborar nessa superação. Então, olha aí, o autismo. A criança autista, ela apresenta um repertório de interesses e atividades restritas. Você, quando convive com crianças autistas, você percebe assim, ela tem o hiperfoco, né? O foco, às vezes, o interesse dela é só em carrinhos, às vezes é só em bolas, às vezes é só em animais, às vezes é só em dinossauros. Então, essa questão do interesse restrito. Ela possui dificuldade em lidar com o inesperado. Isso é uma questão, assim, que na escola a gente precisa prestar muita atenção quando a gente lida com as crianças autistas, essa questão da rotina, da antecipação daquilo que pode acontecer, que pode vir a acontecer. E a criança autista também demonstra pouca flexibilidade para mudar as rotinas. Essa coisa que às vezes a gente... vamos agora... tá na hora da historinha, mas... tive uma ideia aqui. Vamos então agora cantar, brincar de roda. Isso desestrutura a criança autista, porque ela tem uma necessidade da rotina, uma necessidade de antecipar aquilo que vai acontecer. Ela não tem flexibilidade para mudar as rotinas. Então, agora, pensando no nosso contexto de pandemia, presos em casa,